Eu espero que esteja tudo bem aí com vocês. Vídeo de hoje é mais um vídeo da série de aulas de francês focados em verbos. Então a gente está vendo os verbos e como a gente conjuga eles no presente. Já rolou vídeo do verbo être, que é o nosso ser e estar. Já rolou também do verbo avoir, que é o nosso verbo ter, então que são os dois principais verbos no francês. E também já teve vídeo aqui do primeiro grupo, então do grupo de verbos terminados em ER. E hoje a gente vai ver o segundo grupo, que são os grupos terminados em IR. Gente, assim como no vídeo anterior, em que a gente falou um monte de verbos, viu a conjugação de um monte de verbos, hoje isso também vai acontecer, então a gente vai falar sobre um monte de verbos aqui. Então eu vou deixar aqui na descrição o timetable, que chama, que o que é isso? É o verbo e o horário desse vídeo que eu falo sobre esse verbo. Então, por exemplo, o verbo, vamos supor, être, eu falo no minuto 4. Então, vocês podem clicar ali no minuto 4 e ir direto para o verbo être. Assim fica mais fácil para vocês quando vocês estiverem assistindo esse vídeo pela segunda vez ou quiserem relembrar aquele verbo em específico. Então vamos recapitular a regra básica dos verbos. No francês, o verbo sempre vem junto com o sujeito. Então sempre vai ter o sujeito e o verbo. Vamos recapitular os pronomes aqui antes de entrar na conjugação dos verbos. Para pronome a gente tem je, tu, il, elle, on. Então ele, ela e a gente. Você em francês é o tu. Depois a gente vai ter nous, vous e il, ela. Il, ela. E alguns verbos terminados em IR são irregulares. Os verbos irregulares a gente vai ver na próxima semana, mas é importante vocês saberem que tem alguns verbos terminados em IR que são irregulares e que não podem ser conjugados como a gente vai aprender hoje. E Flávia, como saber se o verbo é regular ou se o verbo é irregular? Como eu vou saber se eu posso aplicar essa conjugação ou se eu não posso? Gente, infelizmente a gente vai ter que decorar os verbos irregulares e todo o resto são os regulares que a gente vai poder aplicar a conjugação que a gente vai ver hoje. Então, alguns verbos irregulares para vocês saberem são dormir, ouvrir, souffrir, venir e tenir. Então, dormir, dormir, ouvrir, abrir, souffrir, sofrer, venir, vir e tenir, ter. Então, como que vai ser a conjugação dos verbos terminados em IR? A gente sempre vai ter o radical seguido da terminaison, então seguido da terminação daquela pessoa. Vamos ao verbo réussir como exemplo para a gente ver a conjugação. Então, a gente vai ter j'ai réussi, tu réussis, il réussit. Então, até aí tudo muito fácil, tudo muito simples, parece muito a primeira pessoa, a gente vai colocando o S e na terceira pessoa a gente coloca o T. Nous réussissons, vous réussissez, il réussissent. Então, nous réussissons, vous réussissez, il réussisse. Então, no plural fica um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complexo, mas mesmo assim a gente tem sempre as terminações de cada um dos sujeitos ali. Eu acredito que é muito importante ver a conjugação na gramática pura, né? Então aprender o radical mais as terminaisons, então as terminações, mas eu acredito principalmente que ver exemplos e praticar é o mais rico e é o que vai ajudar a fixar na cabeça de vocês. Então eu separei aqui alguns exemplos com outros verbos para a gente treinar. Primeiro exemplo é je finis toujours en avance. Je finis toujours en avance. Eu termino sempre adiantado. Je finis toujours en avance. Aqui a gente tem o verbo finir, que é terminado em IR e significa terminar. Então, o finir está conjugado aqui na primeira pessoa. Je finis toujours en avance. Outro verbo que termina em IR e que também é regular, se conjuga desse jeito que a gente acabou de aprender, é o verbo refletir. Então, refletir, refletir.
Um exemplo com o verbo réfléchir é tu réfléchis trop longtemps. Tu réfléchis trop longtemps. Você reflete por muito tempo, você pensa por muito tempo. Tu réfléchis trop longtemps. Outro verbo é o verbo choisir, então o verbo escolher. Olha esse exemplo. Elle choisit ses robes très bien. Elle choisit ses robes très bien. Ela escolhe os vestidos dela muito bem. Elle choisit ses robes très bien. Outro exemplo de verbo terminado em IR e que é um verbo regular é o verbo grossir. Grossir. É difícil esse R, né? Grossir. Que significa engordar. Então vamos ver um exemplo com o verbo grossir. Nous grossissons toujours quand on va chez notre grand-mère. Nous grossissons toujours quand on va chez notre grand-mère. Então, a gente engorda sempre quando a gente vai na casa da nossa avó. Nous grossissons toujours quand on va chez notre grand-mère. Outro verbo do segundo grupo regular é o verbo établir. Établir, que significa estabelecer. Établir. Então vamos ver um exemplo com esse verbo. Vous établissez des règles trop dures. Vous établissez des règles trop dures. Então você estabelece regras muito rígidas, muito duras. Vous établissez des règles trop dures. Eu usei uma metodologia um pouco diferente hoje, eu usei a seguinte metodologia nessa aula, eu escolhi um monte de verbo e fui falando uma frase com cada verbo em cada pessoa. Assim vocês podem ver diversos verbos e como eles se comportam em cada uma das pessoas. Eu queria saber de vocês, se vocês preferem dessa maneira, então aplicado nas frases, ou se vocês preferem que eu passe aqui a conjugação pessoa por pessoa, verbo por verbo. Eu tenho medo de ficar um pouco cansativo desse jeito da conjugação verbo por verbo. Por isso que eu resolvi tentar essa aula usando as frases. Mas me deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês preferem, assim a gente vai se adaptando. E para terminar, vamos ao exercício. Gente, é muito importante fazer o exercício no final da aula, não custa nada, é rapidinho, é só uma frase aqui nos comentários, não é uma super lição de casa. E vocês vão ver como fazer o exercício vai ajudar vocês a fixar e a progredir. Então o exercício que eu queria que vocês fizessem é deixar uma frase aqui no comentário usando um desses verbos. Então o verbo pode ser finir, que é terminar, pode ser choisir, que é escolher, pode ser vomir, que é vomitar, pode ser grossir, que é engordar, pode ser também réfléchir, que é refletir, ou réussir, que é conseguir. Enfim, gente, tem um monte de verbo aí terminado em IR, a gente viu os exemplos e eu queria que vocês deixassem uma frase aqui embaixo para mim usando um desses verbos. Pode ser na primeira pessoa, pode ser em outra pessoa, se vocês quiserem praticar ainda mais, ótimo, vai ser muito interessante ver as frases de vocês. E essa foi a aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e acima de tudo eu espero que vocês tenham aprendido bastante coisa com essa aula. Se vocês tiverem sugestões, dúvidas, alguma coisa que vocês queiram colaborar aqui com as aulas, deixem aqui nos comentários para mim, eu sempre leio e sempre acato as que forem as mais interessantes, as que vocês estiverem mais falando. Então pode deixar aqui nos comentários para mim, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo! E à la prochaine!